Abre comigo Gênesis capítulo 12, verso 1. E deixa o Senhor falar contigo essa noite. Você quer? Então diga amém. Você quer? Então dê um glória a Deus. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Eu não sei se tu se acha velho, se tem alguém que se acha velho aqui, mas Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. Viu, Maria? Começou agora o teu negócio. Não está nem nos 75 ainda? Aí, isso dá tempo de se preparar até os 75. O Senhor faz isso, irmãos. Ele pega um homem velho e uma mulher estéril para começar uma nação. E nós estamos preocupados com a conta no final do mês. A gente só está preocupado com a conta porque a gente não vê a sabedoria do nosso Deus e não sabe quem que é o Deus do ouro e da prata. Abraão, ele recebe uma ordem. E o que eu quero falar dessa noite é sobre a direção soberana do Senhor. E esse vai ser o título no YouTube lá, Direção Soberana. Anota aí. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Partiu, pois, Abraão. Agora, eu vou trazer uma mensagem breve, mas eu quero que você entenda o que o Senhor está falando contigo essa noite. Todo esse ambiente que Ele gerou é muito poderoso. Sabe por quê? Porque o maior milagre de Jesus não foi ressuscitar Lázaro. Porque para ressuscitar Lázaro, basta uma palavra. Não precisa de uma intenção. O maior milagre de Jesus foi converter a alma do pecador a Deus. Porque isso depende da decisão dele. O maior milagre é um coração endurecido se quebrantar diante do Senhor. É uma pessoa falar: Senhor, eu me rendo ao Teu Espírito Santo. Abrão, velho, com 75 anos, vem a palavra do Senhor. Ele vivia em Ur dos Caldeus. O pai dele, Terá, se não me engano era Terá o pai dele, idólatra, fazia ídolos. Abraão vivia numa família idólatra. De repente um dia, teólogo lá, nosso teólogo, assinou embaixo, acabou. Só pela barba já impõe respeito, irmãos, não tem como ir contra. E Abraão, ele não mediu, mas com a minha família, eu estou com 75 anos, já tenho uma família, eu já tenho uma herança, eu tenho, sabe, eu tenho a minha parentela, os meus pais, os meus primos. Se eu partir, eu não tenho mais eles comigo. E a Bíblia diz que quando Deus apareceu para Abraão, sabe o que ele falou com Deus? Alguém sabe o que ele falou para Deus? Nada. Ele foi, sem reserva, sem questionar. Ele leu e obedeceu. A Bíblia diz: Abraão foi sem reserva. Abraão se tornou, irmãos, o pai da fé. Abraão se tornou o pai de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, porque dele veio o Senhor Jesus. Nele é bendita todas as nações da terra. Agora, olha o que esse homem fez. A cidade de Israel, a nação de Israel hoje, a nação mais bombardeada do mundo. Sabe por que existe a pressão judiar? Ah, não judia de mim, eu judiei do meu filho. Porque os judeus já sofreram tanto, que tem uma palavra que usou o sofrimento deles como adjetivo, como qualidade de sofrimento: judiar. A verbo, aliás. Então, irmãos, Abraão gerou essa nação que já era para ter sido destruída. Uma nação pequena, que está no meio de todos os inimigos e que nunca perdeu a guerra.
Abraão gerou uma nação que será a nação que no fim dos dias tornar-se-á o centro do mundo. Israel será o centro do mundo. Sabe por quê? Porque ele foi. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, siga-me. Irmãos, escute o que Deus está falando aqui essa noite. Para de resistir àquilo que Deus está te apontando. Vai. Pode dar um glória a Deus? Pare de resistir o que Deus está te apontando. Vai, entra, pisa. Sabe, Deus está te falando para muitos aqui dentro. Deus está falando, seja mais ousado. Ore pelas pessoas, toque. Só que tu fala, eu não sou digno para fazer isso. Deus diz para tu fazer e tu discute com Deus. Deus fala para tu falar do amor de Jesus, tu não fala. Para de resistir. Abraão, ele podia ter resistido. Não, Senhor, eu vou para onde? Vai para uma terra, mas qual terra? Eu não vou te falar, só vai. Deixa eu te contar uma coisa, Abraão. No fim tudo vai dar certo. No fim tudo vai dar certo. O lugar mais seguro para você estar na terra não é na tua casa, não é no teu carro, não é na tua nação. Eu tive em Guiné-Bissau, eu e a Suelen, grávida do Emanuel, fomos para uma ilha, 4 horas de barco no meio do oceano, que eu não sei nem qual oceano que é, não sei nem se é o Atlântico, qual que é. Tu não via nada, só mar. Aquele barco podia parar ou ruir a qualquer momento. Eles não tinham uma bússola lá dentro. Sabe lá Deus como é que eles guiavam aquele barco. Mas o lugar mais seguro para estar com o Senhor é no meio do nada, mas diante da presença do Senhor. Fora da presença do Senhor, tu pode sair aqui na frente, tropeçar, cair e morrer. Abraão entendeu isso. Deus falou, vai Abraão, ele foi sem reserva. Em Hebreus 11:8 fala assim, ó: Abraão, sendo chamado, obedeceu imediatamente, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu. Olha que interessante que a Bíblia fala, e saiu. E depois diz assim, ó: sem saber para onde ia. O que Deus está falando ao teu coração? Está com medo? Sabe qual que é o medo que nós temos que ter? Andar sem ser a direção dele. Então o Senhor está falando, não resista à direção. Se o Senhor falou, se joga. Se Ele apontou, vai. Ele vai prover. Às vezes eu olho para o Hércules lá na Amazônia, no meio do nada, subindo 7 dias de barco, e eu penso, gente, ele está mais seguro que eu, porque ele está no centro da vontade de Deus, porque Deus quer ganhar a Amazônia no Brasil. E às vezes aqui a gente está, Senhor, mostra o que a gente tem que fazer. João capítulo 20, 29 diz: disse-lhe Jesus para Tomé: porque me viste, tu creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Você consegue entender isso? Bem-aventurado Abraão, tu não viu, mas tu creu. O pai da fé, o homem que deixou o maior legado na terra, o homem qual Deus começou todas as coisas. A redenção não foi com Adão, não foi com Noé, foi com Abraão. Agora presta atenção nisso. O Senhor, Ele dá uma direção, Ele aponta um caminho, e Abraão vai. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é: larga o poder. Mas eu não consigo ver, deixa eu te falar uma coisa, 70%, é um número que eu estou pegando agora, que a minha mente veio, mas eu imagino que seja por aí, 70% ou 80% das pessoas param na parte que não conseguem ver. Tudo que o pastor fala que faz sentido, irmãos, é fácil fazer. O problema é quando o pastor fala alguma coisa assim: vai orar, espera um pouco. Não, mas eu tenho todas as razões para acreditar que eu tenho que fazer. E o pastor fala: mas não faz agora. Eu lembro quando a Daiane e o Lucas Bueno começaram na COA, e falou assim: mas pastor, por que a gente tem que estar em todo culto? Eu não entendo isso. E como é que eu ia explicar um negócio, irmãos? Quase que eu perguntava: por que eu tenho que estar em todo culto? É que nem o pessoal fala assim, ó: ah, tem que ir para o casamento, não é para trabalhar, é para curtir, tá? Por que o pastor vai trabalhar? É engano da mente, irmãos. Casamento é para servir os noivos, servir as noivas.
Só que como que eu ia transferir essa verdade para a Daiane e para o Lucas naquele momento? A única coisa que eu falei para eles: gente, anda comigo e vê. E se você escolher não estar no culto, podendo estar, me diz o que vai acontecer com a tua vida. A pergunta não é o porquê que eu tenho que estar no culto. A pergunta é: o que é tão importante para eu fazer que eu não deveria estar adorando o Senhor? Que eu não deveria estar servindo alguém? Que eu não deveria estar aprendendo e ensinando? Mas às vezes a gente faz a pergunta na ótica errada. É lógico que você está todo dia na igreja sem propósito, não vai mudar a tua vida e não vai gerar salvação em ti. Só que quando você está no propósito em Deus, todo dia você está na igreja. Ou aqui ou lá fora. Que a tua vida não tem mais sentido se não for a obra do Senhor. Abraão foi. Abraão não disse assim: ó, nos domingos eu vou. Abraão falou: eu vou. E a Bíblia diz que ele pegou a fazenda, pegou tudo e foi embora. Vazou do pico. Ah, mas o meu pai vai pensar, minha mãe. Ele já era casado, foi embora. Está entendendo? Tem pessoas aqui, irmãos, que eu já dei uma direção faz 6 meses e ainda não fez. Aí depois pergunta: ai pastor, eu não entendo que a minha vida não rompe. É porque tu não anda. Não, mas eu estou andando, eu acordo todo dia da cama, mas tu não anda no reino espiritual. Eu vejo claramente nos olhos da pastora Leonice que ela aumentou o nível de autoridade. Ela já era a profeta do fogo, agora mesmo está do incêndio. Mas ela foi lá e resolveu. Resolveu com o irmão, resolveu com o pai, resolveu com a mãe. Ela foi. Ela não deixou nenhuma ponta aberta, né, Léo? Fechou tudo. Tinha até uma profeta, uma pastora lá que falou: meu Deus, mas quando essa mulher aqui fala, eu que sou a pastora da igreja, mas quando ela fala o fogo parece que queima aqui, alguma coisa desse jeito. Quando ela ora. Por causa da autoridade. Por quê? Porque ela está resolvendo andar onde Deus apontou. Porque se só fosse uma coisa da cabeça do pastor, tu acha que a gente teria conseguido pagar? Deu uns 5 mil de passagem, irmãos, e de volta. Se eu não estou enganado, fui perto disso aí. Imagina, tu acha que eu ia conseguir fazer isso? De jeito nenhum. Mas é Deus quem está fazendo. Nós temos que entender o que o Senhor está apontando. Agora presta atenção. É aqui que eu vou te mostrar o ponto. Continua comigo ali, vai lá para 6, Gênesis 12, 6. Eu fui até o 4, aí no 5 fala quem que Abraão levou, e no 6 diz assim, ó: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar no Senhor, para o Senhor que lhe aparecera. Ponto. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Quem que apareceu para Abraão? O Senhor. Aonde? Quando ele caminhou. E ele chegou até Siquém. Siquém fala de ombro a ombro, de serviço. É o momento que tu começa a trabalhar com Deus e para Deus. Então ele chega naquele monte ali, naquela região de Siquém, e Deus aparece para Abraão. Pastor, por que eu não estou mais tendo experiência com Deus? Porque um dia Deus falou: sai da tua casa, da tua parentela, do sistema de funcionamento da tua família, sai. Tu vai começar uma nova rotina. Não, mas para estar no culto eu tenho que estar num chá num aniversário. Entrega o aniversário. Não, mas eu ia todo final de semana para a praia. Entrega a praia. Porque agora o Senhor está te apontando uma outra direção. Mas isso vai doer, eu sei. O meu Senhor e Salvador, Ele suou cada gota de sangue e terminou numa cruz. Aliás, terminou na cruz não, Ele passou pela cruz. Agora deixa eu te falar algo. A tua vida, talvez o Senhor não está mais se revelando, porque tu parou. Ele falou: sai, vai. Mas tu não foi, tu não acreditou. Eu acredito que eu vou para o Quênia, amém? O Jonathan acredita também. E nós vamos, irmão, porque Deus mandou. E Deus vai ter que aparecer no meio do caminho. Qual que é o Deus que vai ter que aparecer no meio do caminho? É o Jeová. Qual que é o Deus da provisão? Jeová Jiré? É um dos Jeová. Jiré, né?
Jeová Rafa, eu sei que é o Deus da cura. Jeová Nissi, eu acho que é o Deus da guerra. Eu acho que é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Irmãos, o que apareceu para Abraão, se tu vê ali, Jeová é o Deus da glória. Abraão provou da glória de Deus. Então o Senhor, Ele está falando o quê? Eu quero que tu vai, porque quando tu for, eu vou ser o teu Deus. Aqui aparece Deus a Abraão quando ele chegou em Siquém. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você para de seguir os propósitos de Deus, Ele para de se manifestar para ti. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: eu te darei um filho de Sara, teu descendente. E Abraão, velho, lá com 85 anos, presta atenção nisso, ele pega a concubina da esposa, por conselho da esposa, maldito de um conselho, e ele fica com ela e gera um filho chamado Ismael. E ele fala: esse vai ser o meu herdeiro. Passa-se 14 anos sem Deus falar com Abraão. Gênesis 15, está ali. Depois disso, sabe o que acontece? 15 anos, irmãos. 15 anos de vida. É muito tempo. De repente Deus aparece para Abraão. Tudo errado, Abraão. Eu falei que o teu filho ia ser das tuas entranhas. Tu gerou da tua força. Por que tu parou de me ouvir e andar na direção que eu te falei? Era só ir embora. Você está entendendo o que Deus está falando? 15 anos sem ouvir a voz do Senhor. Abraão se arrependeu, levantou um altar para o Senhor. E a Bíblia não diz que depois de Ismael ele levantou outro altar para o Senhor, porque ele não tinha mais conexão, não tinha mais oração. Ele perdeu o lugar. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo mais orar. Sabe por quê? Porque num determinado tempo da caminhada Deus te pediu algo e tu não deu, e agora tu perdeu a conexão com Ele. Tem muitas pessoas que não conseguem orar porque Deus falou: vai. Não, mas uma pessoa me feriu, me magoou dentro da igreja. Aí, em vez de tu perdoar a pessoa para continuar o caminho, tu fica parada. Agora o problema é que se tu parar e tu não ir em direção de Siquém, Deus não vai se revelar para ti. Porque Deus só tem pacto com aqueles que têm pacto com Ele. Por quê, pastor? Porque Deus é ditador? Não, porque Deus é bom. E Deus não tem aliança se não for com a justiça e com a bondade. Se Ele é bom e Ele é justo, somente aqueles que ouvem o conselho dEle é que prestam. Se nós andarmos uma vida sem Deus, nós não prestamos. Não adianta ir para a igreja pegar um passe de bênção. Tu tem que ser uma bênção. Tu tem que vir para a igreja para se converter dos maus caminhos, e Deus te fará uma bênção. Mas tem muita gente que vem na igreja como um centro de macumba, para pegar uma bênção, para continuar a semana. Não, Deus quer converter os teus caminhos. Por quê, pastor? Porque Ele quer se manifestar para ti. A presença de Deus, irmãos. Eu estou falando da presença de Deus. Esse Deus que nos batizou ontem, que nos batizou hoje. Eu não me conformaria se eu estivesse no lugar de alguém que eu chego no culto e não sinto e não percebo a presença de Deus. Eu não me conformaria numa igreja que não se entrega a ponto de atrair ou manifestar Deus na terra. Abraão, ele seguiu, e tem muitas pessoas que travou na caminhada. Tem muitos que caminham do meu lado, que às vezes querem carregar as coisas nas costas, e Deus não mandou. Não, porque eu tenho que resolver o problema da minha esposa, eu tenho que resolver o problema do meu marido, eu tenho que resolver o problema da minha mãe, do meu pai, do meu sogro, da minha sogra, dos meus filhos, e eu estou ficando angustiado. Tu está ficando angustiado porque tu passou a confiar em ti, tu parou de confiar nele. Porque quando a gente confia no Senhor, a gente só segue o caminho, e Deus é quem faz. A gente continua amando, e é Deus quem faz. A gente continua crescendo, e é Deus quem faz. Você está entendendo? Deus queria fazer uma obra com Abraão, mas ele precisava seguir um caminho. A Bíblia não diz que o filho de Abraão, para os solteiros aqui, Isaac, a Bíblia não falou que Isaac, de repente, ele quis e casou. A Bíblia diz que Isaac se tornou algo, e ele foi para uma direção de Deus, que Deus falou: aquela mulher assim, casa com ela. Pastor, o que tu está querendo dizer? Significa que Deus vai falar claramente quem é? Não, nem sempre.
Só que Deus está te levando, solteiro e solteira, para um lugar de crescimento espiritual, para tu casar com a pessoa certa. Porque o seu casamento só vai ser bem sucedido se tu estiver tão escondido no Espírito Santo que aquele que vai se relacionar contigo tiver que pedir licença para Jesus para poder te tocar. Pastor, como eu faço o casamento dar certo? Se guarda no Senhor. Por quê? Porque para uma pessoa ficar contigo, ela vai ter que ser no mínimo pura e íntegra que nem você. Agora, se tu não tiver caráter, qualquer um sem caráter vai casar contigo. Presta atenção nisso. Deus levou Isaac para um lugar, Deus levou Abraão para um lugar, Deus está te levando para um lugar. Só que às vezes a gente quer as coisas rápidas. Por quê? Porque eu quero gerar Ismael. Pega a concubina e faz um filho com ela. Não, espera, Abraão. Eu te falei que eu vou te dar, não te falei? Então espera no Senhor. Muitas pessoas estão travadas em sentir o Deus da glória porque parou de avançar. Tem pessoas que o Senhor falou, dê o que tem. Irmãos, uma vez eu levantei um dinheiro, eu e a Sueli. Aí daqui a pouco veio a viagem de Israel. Gastamos tudo que nós tínhamos mais um pouco. Daqui a pouco veio a viagem da África. Gastamos tudo que nós tínhamos mais um pouco e ainda foi mais difícil porque a Sueli foi comigo, então ela ficou 15 dias sem faturar. Como ela trabalha como autônoma, ela fatura esse trabalho. Aí depois disso tudo, não, agora vamos reorganizar as coisas. Meu pastor quer lançar um livro. Não pediu nada para ninguém. O Espelho, o livro do Espelho, a segunda edição. A primeira ou a segunda edição, não lembro. E ele queria lançar esse livro. E faltava, irmãos, uns 2,5, 3 mil reais. E era tudo que eu tinha no banco. Eu tinha em torno de 2,5 no banco. Não, eu tinha uns 3,5, 4 mil. Acho que eu tinha 4 mil no banco. Ele estava indo a primeira viagem dele para a Somália. E faltava em torno de 900 reais para a Somália. Ele não tinha me falado. Eu sei que eu peguei o dinheiro. Eu mandei o dinheiro do livro. Eu falei, pastor, eu quero que tu lance esse livro. O que te falta? Marcos, só falta dinheiro. Então, quanto que é? Ah, era 2.400. Pega esse dinheiro, eu vou te mandar. É o que eu tenho na conta. E eu quero te mandar um valor para a Somália. Era o valor que faltava para ele conseguir pagar a passagem para a Somália. Tá, pronto. Eu fiz. Fiquei sem dinheiro, mas eu continuei andando com Deus. Está entendendo? Um dia eu recebo o testemunho de um cara e o Senhor proveu aquele momento para eu estar junto. Um pastor de uma mega igreja da Itália, sentado, com não vou falar o nome dele para não expor, com o bispo Nilson. Ele falou, olha, e eu estava lá, era bem quando eu estava lá. E a gente sentado na mesa, ele falou, eu iria me suicidar. Só que alguém me entregou esse livro, chamado O Espelho. E quando eu li, eu decidi não me suicidar. Uau! Valeu, pagou. Está entendendo? Uau! Nós temos que entender o que o Senhor está fazendo. Tem coisas que a gente não vai entender, irmãos. Parece que demora um pouco mais. Eu já podia ter financiado uma casa e ter comprado uma casa e estar morando e ter uma BMW na garagem. Eu já podia ter feito isso, mas não vale a pena. Não sou contra a riqueza. Sou contra a riqueza no tempo que Deus não pediu para ter. Não vale a pena. Eu prefiro. Tem muitas pessoas que falam, pastor, mas tu não vai financiar a casa? Tu não vai conseguir comprar? O meu Deus falou para não financiar. Eu tenho financiamento, porque na época eu era ignorante, eu não sabia. Sabe o que eu respondo, irmãos? Olha, Deuteronômio está dito, não pegue emprestado do estrangeiro. Eu peguei. Eu sei o que eu estou falando, eu errei. Mas eu me arrependi e falei, não pego mais, Senhor. Eu prefiro demorar uma vida inteira para comprar uma casa no final, mas andar uma vida inteira com Deus, do que passar uma vida inteira pagando uma casa sem estar com Deus do meu lado. Porque nós não fomos feitos para financiar uma casa na terra. Pastor, não podemos construir? Claro que tu pode, mas ele falou que não é para a gente pegar emprestado, porque nós seremos cauda e não cabeça. Na verdade, os jovens deveriam estar preocupados, como eu posso me tornar milionário? E se tornar algo para se tornar milionário? Mas não. A primeira coisa que o jovem pensa é, eu quero comprar um carro. Mas Deus não mandou comprar um carro já quando é jovem, nem mandou comprar uma casa em 300 vezes. Deus falou, se torne algo, Abraão.
Você está entendendo o que eu estou falando? E daqui a pouco comprar uma casa vai ficar fácil. Mas não, a nossa cultura nos ensinou. Eu nem sei nem porque eu estou falando isso, que não estava na pregação, mas pega aí quem precisa pegar. A nossa cultura nos ensinou, trabalha num trabalho de 2.500, 2.000. Não foca em expandir a tua capacidade, não expanda o propósito na tua vida e as tuas habilidades. Dá um jeito, vai ter uma renda ali de 4.000, não melhore nada e fica ali. E financie algo em 300 vezes. Aí tu vai viver sem dinheiro. Aí quando você vai poder curtir, a casa já está estragada e você já está velho. Mas, aliás, curtir não, desfrutar. Porque nem dá tempo de a gente curtir a casa. Você está entendendo? A gente precisa entender o que Deus está falando com a gente. Eu sei que parece que essa matemática não fecha, mas fecha. O Senhor, Ele não te pediu para ter algumas coisas. Ele falou assim, ó, te torne algo. Ah, pastor, mas tu não fala que muita gente nem devia fazer faculdade? É claro, que a faculdade está uma porcaria, não vai te ajudar. E eu mostro. Ah, mas não tem faculdade boa? É claro que tem, mas você tem que achar. A gente tem que entender o que Deus está falando. Nicolas fez faculdade de administração 4 anos, irmão. Ele não aprendeu... Ah, tá aqui, ó. Ele não aprendeu metade do que ele aprendeu trabalhando comigo na Zai. Hoje é um extraordinário de um empreendedor. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Ele tem o bacharel, graças a Deus, porque esse bacharel vai ajudar ele. Mas se eu perguntar para ele o que te ajudou lá, ele fala, cara, nada, nem me lembra. Você está entendendo? E hoje ele fecha, ele entendeu o que é o poder do agora, porque na faculdade tu aprende o que é a teoria hoje. Mas na vida real tu tem que saber o que é o poder do agora. Resolve rápido antes que caia na tua cabeça. Roberto tem me falado aí que está com uns perrengues lá na empresa dele. Por quê? Não foi resolvido algumas coisas, né, Roberto? Se entendessem, aí o cara faz uma faculdade de mestrado em administração, e em vez de resolver os problemas que estão roendo, cria um plano que não funciona teórico. A gente precisa entender onde Deus está falando. Deus é prático. Deus, Ele te coloca na prática. Não sou contra curso. Sou contra curso no tempo errado. O Luiz chegou para mim e falou, pastor, eu estou fazendo programação, ele está trabalhando com isso, está ganhando muito bem. Só que ele falou assim, ó, eu percebo que eu estou ficando para trás e tem tecnologias que eu preciso avançar na linguagem de programação. Eu preciso fazer um curso para me atualizar. Eu falei, glória a Deus, vai atrás de um curso e se aperfeiçoa. É isso. Agora, eu vou fazer um curso para ser alguém. Não é assim que funciona, irmãos. A gente tem que entender o propósito de Deus na nossa vida. Abraão, vai. O que tu vai precisar no meio do caminho, eu vou te apontar. Vocês estão entendendo? Só que as pessoas, em vez de se preparar em Deus para ser o que Deus chamou para ser, irmãos, daqui a pouco 1 milhão vai ser pouco para nós, amém? Daqui a pouco ter carro novo, Cris, vai ser fácil para nós. Porque pessoas vão vir do mundo inteiro querer saber. Falei que ia acabar. Agora melhora meu retorno aí, dá um jeito no som, que eu ainda não acabei de pregar. Glória a Deus. Aumenta aí um pouquinho. Glória a Deus, som. Ei, bota um pouco de agudo, pelo amor de Deus. Ei, som, bota mais retorno. Som, ei, dá um som, uma pausa, irmãos. Som, ei, tá sem retorno ainda aqui para mim. Som, ei, som, ei, aí, som, ei. Tira um pouco do agudo que vai dar microfone. Som, ei, glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele vai nos apontando para algum lugar que eu já não sei mais onde é que a gente estava, amém? Mas o Senhor vai nos apontando para alguns lugares e a gente precisa avançar e nos tornar algo. Lembrei, estava falando de 1 milhão. E a gente, Cris, vai ter, daqui a pouco o carro vai ser fácil para nós ter. Porque pessoas vão vir do mundo inteiro. Escuta o que eu estou falando, irmãos. Escuta o que eu estou falando. Porque eu sei que o pastor parece um ignorante que não estuda, mas vai ver a quantidade de livro que eu tenho.
Eu não estou dizendo que é para parar de estudar, eu estou dizendo se torne aquilo que Deus te chamou para ser. Se é para ser pastor, seja o melhor pastor. Se é para ser programador, seja o melhor programador. Se é para ser evangelista, é o evangelista que quando prega enche um estádio, não se conforma, porque Deus mandou tu avançar numa direção. Se é para ser nail designer, seja melhor. Se é para ser cabeleireiro, seja o melhor. Se é para ser barbeiro, seja o melhor. Não deixei a classe de fora. Se é para ser músico, o Vitor um dia chegou para mim e falou: pastor, quando ele veio dizer para mim, pastor, eu vou fazer faculdade de enfermagem, eu olhei para ele e falei: ô Jesus, eu conto ou tu conta? Aí, mas eu falei, eu deixei o que ele precisava provar. Tem coisas que a gente precisa provar. E ele foi. E aí, um dia, belo dia, ele chegou: pastor, eu não sei, mas eu não estou mais tão em paz com essa faculdade. Eu falei: ah, é? Por quê? Não, porque eu queria crescer na adoração, eu me vejo como ministro. Eu falei: ah, é? E eu queria saber o que o pastor acha. Está abençoado em nome de Jesus, vamos sair da faculdade. Só que agora vai estudar música. Agora vai se aperfeiçoar em condução de adoração. Quero levar ele para Florianópolis. Agora vamos crescer, mas crescer naquilo que Deus nos chamou. Você está entendendo, irmãos? Tem tanta gente querendo ser tanta coisa, e aí está lá fazendo faculdade de programador, mas tem habilidade para ser serralheiro. Para de querer ir atrás do dinheiro. Deus te chamou para um lugar. Deus te chamou para um lugar. Seja o melhor naquilo que Deus está te apontando. Ele vai te dar graça. Muitas pessoas falaram: não, falavam assim: não, tu é empresário, tu não é pastor. Eu falei: para! Eu sou pastor, eu não sou empresário. Porque empresário todo mundo me aprovava, porque eu fiz a Zai acontecer, a Cyberplay acontecer. Aí o pessoal: não, mas eu não te vejo como pastor. Eu falei: mas eu me vejo, porque o meu Deus me falou. Então, irmãos, caminha naquilo que o Senhor te apontou. Eu já poderia ter largado a igreja e ficado com as empresas, só que eu só ia ter dinheiro e talvez uma boa casa e um bom carro, mas eu não ia ter a glória de Deus habitando no meu coração. Esse é o Deus da glória. A gente precisa entender, Abraão foi. Então não negocie, não resista. Deixa eu falar algo para ti. João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. O que significa isso? Abraão, 2000 anos antes de Cristo, viu Jesus. Uau! Por quê? Porque Abraão, Cristo, conseguiu e conquistou o coração de Deus. E Deus falou: eu vou te revelar segredos, Abraão. E eu vou te falar tanta coisa, Abraão. Depois de 2000 anos eu vou descer na terra. Eu vou salvar o mundo inteiro. E tu vai ser lembrado como pai de Israel. E Abraão, imagina como Abraão não ficou, irmãos. Salmo 25:14. Anota isso: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Uau! Tem pessoas falando: pastor, eu quero conhecer a Deus, qual o livro que eu compro? Não compra nenhum. Dobra o teu joelho no teu quarto e fala: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Pergunta para o pastor: que livro? Tem gente que vem pedir livro para mim para ler, e eu penso que muitos acham: meu pastor deve ter uma direção. Daí eu falo: vai lá e estuda Abacuque, vai lá e estuda Joel, vai lá e estuda Oséias. Irmãos, eu não sei o que Deus vai falar contigo nesses livros, mas uma certeza eu tenho: se tu parar a tua vida e começar a estudar esses livros, tu vai crescer sobremaneira. Eu estou aqui para te dar uma direção, para não deixar tu parar. Eu não sei o que Deus vai revelar para ti. Sabe por quê? Porque tem segredos, Vinícius, que Deus quer falar para ti. Ele não vai falar para mim. Tem segredos, Esther, que Deus vai falar para ti. Tem segredos, Stephanie, que Deus vai falar para ti. Ele não vai falar para mim. Sabe por quê? Porque aqueles que o temem e o buscam com todo o coração, Ele revelará os segredos do seu coração. Eu não sei vocês, irmãos, jovens, tem muitas pessoas que falam: pastor, tem coisa que tu fala que eu não ouvi em lugar nenhum. É porque Ele me falou um segredo. Uau! E eu não tenho medo de falar isso. Ah, tu é orgulhoso? Não sou, irmãos, mas Ele me contou alguns segredos, e Ele quer contar para você também. Mas Abraão, siga. Para onde eu te apontei. O dinheiro vai ficar pequeno, a fama vai ficar pequena, o desejo pelas coisas dessa terra vai ficar pequeno. Sabe por quê?
Porque tu só vai querer, conta mais um segredo, Senhor, só mais um. Tem uma geração de pessoas aqui que o Senhor está querendo liberar os segredos do coração dele. Ele está lá em cima falando, eu quero contar, eu quero contar. Só que ele não conta porque a gente não obedece. Tem pessoas que só vai encontrar paz do medo da morte quando entregar a vida para ir para a Somália. Porque quando a gente perde, a gente ganha. Tem pessoas que vão viver em casa com medo da morte, vão morrer de velho com medo da morte, e nunca entregou o seu medo para que Deus pudesse guiar pelo caminho. Por quê? Porque somente quando tu tomar algumas decisões na tua vida e ir para alguns lugares que Deus apontou, é que tu vai receber algo de Deus que tu nunca recebeu da terra. Deus está querendo falar os segredos do coração dele. Abraão recebeu porque ele avançou. Não resista ao Espírito Santo. Não negocie a direção. Tem muitas pessoas que eu falo, irmãos, algumas coisas, e anda, mas anda meia verdade. Não faça isso. Os judeus receberam uma profecia: não deixe a terra de Jerusalém. Sabe o que eles fizeram? Muitos deles pegaram terra e botaram no bolso. Tem muitos escritos que falam isso, dizendo, nós não deixamos a terra do Senhor. Hipocrisia. Está entendendo? Luiz, não deixa a terra. Aí tu pega um punhado de terra e bota no bolso. Eu não deixei. Mas não é isso que Deus estava falando. O problema é que nós não somos retos. Nós queremos dar uma torcidinha para conseguir fazer a nossa vontade. Então Deus, Ele está nos falando essa noite, para de negociar a direção e vai. Comece a cavar um poço. Irmãos, eu estou aqui como pastor da tua vida, eu não sou Deus na tua vida. A história quem constrói é tu e Deus no teu quarto de oração. Antes de você ter intimidade comigo, tem intimidade com Deus. O meu maior papel aqui nessa terra é falar, tu tem que ter intimidade com Deus. Até porque se tu não tiver, tu nem mais vai me reconhecer como pastor. Tu vai achar que é um maluco de tênis branco e camisa da Somália. Tenha intimidade com Deus, porque aqueles que estão em Deus discernem o Espírito de Deus. Ah, pastor, eu falo, mas muitos não me entendem. É porque eles não... Olhos fechados, boca fechada, ouvidos fechados. Parece loucura. Um dia eu falei para Deus, Senhor, por que tu me chamou para presidente de ministério? Porque todos não podem ser. E o Senhor falou, simples, porque tu é. Eu te chamei. Nem todos foram chamados para presidente de ministério, mas tu eu chamei. Eu falei, então amém. Tem outros que são adoradores, músicos. Tem outros que vão em missão. Entenda o teu lugar no Senhor. Só não fuja daquilo que Deus está te apontando. Muitas pessoas eu dei direção, sai da casa que tu tá e vai para outra. Muitas já aconteceram comigo isso. E saíram. E na casa que estavam, pagava metade do aluguel que estão pagando na outra. Mas o dinheiro sobra mais na segunda do que na primeira. Não resista à direção. Perceba o que o Senhor está falando ao teu coração. Sabe, se a Bíblia diz que a coisa mais importante do mundo é fazer discípulo e viver na presença dEle, a coisa mais importante do mundo é fazer discípulo e viver na presença dEle. Muitas pessoas precisam parar, voltar para onde estavam, voltar para aquele lugar onde caíram, porque Deus falou, olha, era para tu fazer tal coisa. Muitas pessoas aqui, irmãos, podem estar num lugar onde Deus falou assim, ó, perdoa fulano de tal, perdoa tal pastor, perdoa tal irmão, tal amigo, e não perdoou, e daquele dia em diante começou a perder a conexão com Deus. Se Deus te deu uma direção e tu não cumpriu, só tem uma coisa para tu fazer, dobra teu joelho e peça perdão, e depois fala, agora Senhor, me bote de novo no lugar. Tem muitas pessoas que Deus tem falado coisas profundas. Irmãos, no dia em que o Senhor me falou, eu tive uma grande crise emocional. No dia em que o Senhor me falou para eu largar o açúcar. Porque eu sabia que se eu largasse o açúcar, quem anda comigo ia ter que largar o açúcar, não porque eu imponho, mas é porque eu aponto. E se o Senhor estivesse falando comigo,
E a verdade de largar o açúcar é porque eu estivesse santificando o meu corpo. Significa que as pessoas que não largam é porque não santificam. Então vocês entendem o lugar que eu fico? Quando eu me posiciono como pastor, eu vou estar denunciando o que é certo e o que é errado. E isso é um problema para mim, porque isso gera divisão. Só que o problema é que quanto mais a gente anda na direção que o Senhor nos deu, mais a gente vê como é verdade aquilo que Ele tem nos revelado. Mais a gente vê estudos, vídeos, posicionamentos, testemunhos. O Vander, quando ele começou a se posicionar, ele tinha dor de cabeça, irmãos, eu lembro disso. Ele vinha para o culto com dor de cabeça, trincando, e a gente não sabia o que era, e orava, e Deus não curava, e ele mudou a alimentação. Pergunta para o Vander se ele tem dor de cabeça hoje, irmãos. Uau! Então, aquela vez no quartel, fomos todos os dias para o quartel, eu peguei o ônibus e fui para Brasília. Loucura! Minha mãe quase infartou. Meu Deus, meu filho vai lá. Passei um triz para não ser preso, irmãos. Eu vi o carro da Polícia Federal parando do nosso lado e botando o pessoal para dentro. O próximo pode ser nós. Mas eu sabia que não era tão importante assim para ser preso. Eu estava de boa. O problema era o pastor José, que ele movimenta as igrejas, ele estava lá. Quase que ele foi preso. Só que eu não estou nem aí, irmãos, porque quando Deus fala, Deus fala. O lugar mais seguro para eu estar, se eu tivesse sido preso, seria lá na prisão. Porque Deus apontou. Ah, pastor, mas a política do Brasil não mudou para onde a gente queria. Mas esse sangue não está nas minhas mãos, porque eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu chorei, eu clamei, eu fiz culto na praça, eu fiz culto em Brasília. Em Brasília nós tínhamos 3 cultos por dia, um de manhã, um de tarde, um de noite. Eu fazia o de manhã. Eu era o padre da manhã. Ele chamava, enfim. A gente precisa entender que quando Deus aponta, eu não sei, irmãos, sabe? E daí raspamos o cabelo, e daí fizemos tal coisa, e choramos, e fizemos intercessão e tal. Eu não sei, muita coisa pode não ter dado como a gente falou, mas eu estou leve, irmãos. Eu não me sinto culpado, eu não me sinto preso, eu não me sinto omisso. Eu me sinto leve na direção do Senhor. E se eu morrer hoje, eu vou morrer, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Posso não ter sido mais famoso, posso não ter tido a maior autoridade na terra, mas tudo o que eu percebi, Senhor. Sabe, se o Senhor voltar hoje e me levar para o céu, eu posso dizer isso. Eu falo, Senhor, eu sei que eu não sou mais perfeito, e isso eu tenho plena convicção. Entretanto, tudo aquilo que eu vejo que são imperfeições, eu estou buscando mudar. O que eu percebo, eu tento mudar. A grosseria, eu tento mudar. A aceleração, eu tento mudar. Tudo eu estou tentando mudar. Inclusive hoje a minha esposa, dá uma salva de palmas para minha esposa, gente. Hoje ela tá um doce. Hoje ela me constrangeu com o amor dela. Como dona de casa, como cuidadora do lar. Eu falei, gente do céu, eu não mereço não. Então, irmãos, vai para onde Deus está te apontando. Pode ser difícil. Ah, mas a vigília, 10 horas da noite. Não deu boa, Fran? Deu boa, não deu boa? A Fran ia para a praia ontem, para ver o vô dela. Ficou braba comigo, irmãos, quase me arrancou os cabelos. Eu já fui lá e cortei para não dar para ela pegar. E eu falei pro Cristo, vai de manhã, no domingo de manhã, passa o dia lá, em vez de ir no sábado e tal. E por causa de uma série de situações, deu boa. Eu não quero me meter na vida de ninguém. Só que se o Senhor está falando, quem somos nós para resistir à palavra dEle? Ele quer revelar os segredos do coração dEle ao teu coração. Se coloque de pé. Eu tenho mais muita coisa para pregar nessa mensagem. Quando Abraão vai para o Egito, mas eu vou parar por aqui. Tem muitas pessoas que em vez de ir para onde Deus está mandando, vai para o Egito. A Bíblia diz, sabe por que Abraão foi para o Egito? Sabe por quê? A cidade da idolatria. Porque ele estava com fome. A terra estava com fome. E Abraão foi para o Egito. Só que Deus não mandou ele para o Egito. Deixa eu te falar uma coisa. As necessidades mais básicas da tua vida vão tentar te amarrar em caminhos que Deus não te apontou. Dinheiro, comida,
medos, desejos. Então cuide. Então cuide, para você não ficar amarrado. Depois tu continua lendo, tu vai ver a trajetória de Abraão. Veja a trajetória de Abraão. A Bíblia diz, e a Bíblia mostra isso, aonde ele foi. Deus guardou Abraão, mas ele quase morreu. Quase foi escravo do Egito. Ele passou um triz para não ser escravo do Egito. Agora deixa eu te falar, tem muitas coisas que querem te escravizar, e elas vão te pegar por onde tu é mais fraco. Tem pessoas que é fraco no paladar. Tem pessoas que são fracas nas emoções sentimentais, nos relacionamentos. Tem pessoas que são fracos no desejo de ser visto na sociedade. Talvez você está querendo ser um grande empresário, não porque tu quer ser um grande empresário, mas é porque nunca ninguém te reconheceu antes. Tu não precisa de reconhecimento. Filhos e filhas não precisam de reconhecimento. Basta tu saber que tu é filho. O teu pai é o dono do ouro e da prata. Para de querer ser reconhecido. Só vai para onde Deus está mandando. Tu não vai entender. Eu não entendi quando Deus pediu para eu abrir um ministério. Fui enviado pelo meu pastor, porque Deus sabia que se ele falasse comigo em visão, talvez eu não iria, eu não teria força para ir. Mas um dia ele usou um pastor e falou: vai, comece o ministério. Tá, pastor, qual que vai ser o nome? Tu vai dar o nome. Deus está levantando uma geração que vai dar resposta a Deus, como Abraão. Deus está levantando: pastor, mas eu parece que parei na vida. É porque tu não avançou. A religião, ela te tranca. A religião diz que se tu servir na porta, se tu dá o dízimo, se tu ser diácono, se você estar no culto, você é justificado, mas você não é. Você só é justificado se tu andar com Deus como Abraão andou com Deus. E talvez isso custe você estar na igreja para ir para o centro da Amazônia. Tem pessoas que não adianta estar na igreja, devia estar se resolvendo com o filho e com a filha, porque abandonou eles. Nós temos que entender o que Deus está falando ao nosso coração. Nós temos que entender o que Deus está falando ao nosso coração. É tempo de posicionamento em Deus. Abraão, ele andava na presença de Deus. Ele montava um altar, dobrava o joelho e Deus falava com ele. Muitas pessoas perguntam: pastor, por que Deus fala contigo? Porque eu estou limpo, eu dobro o joelho. Ezequiel capítulo 3 verso 18 diz: se tu não falar da verdade que o teu irmão precisa saber, o sangue dele está em tuas mãos. Se tu não falar da verdade que o teu irmão precisa saber, o sangue está em tuas mãos. Eu estou te avisando isso aqui essa noite. Eu estou limpo diante de Deus. O Senhor está te chamando para um lugar de posicionamento. Pastor, por que tu dobra o joelho e o Senhor fala? Porque eu estou querendo Ele. Eu estou dando minha vida para Ele. Mas isso é uma exclusividade de pastores? Não. Basta tu querer dar uma resposta. Então eu quero te convidar essa noite, aí no teu lugar mesmo. Fecha os teus olhos comigo. Receba aí os filhos e fecha os teus olhos comigo e vamos orar. Senhor, nós queremos nos posicionar. Te posicione na presença do Senhor agora e fale: mostra-me aonde eu caí, mostre-me a direção que tu desse que eu não dei ouvido. Talvez tu pedisse para eu dar o dinheiro e eu guardei. Talvez tu pediu para eu guardar e eu dei quando não era para dar. Talvez tu pedisse para eu orar e eu não orei. Eu quero restaurar o meu altar hoje com o Senhor. Eu quero ir para onde o Senhor está apontando para eu ir, Senhor. Venha calibrar o meu senso profético. Venha rasgar os céus para que eu possa te contemplar essa noite. Peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, me perdoa. Deixa o Espírito Santo tocar e te dar liberdade essa noite. Quem está disposto, diga isso.
Deixa o Senhor trazer liberdade aos teus membros. Deixa Ele trazer na mente quem tu tem que perdoar agora, e perdoe essa pessoa e depois vai até ela. Nós não negociamos a tua presença, Jesus. Nós queremos ser o que tu mandasse nós sermos. Nós queremos andar por onde tu mandasse nós andarmos. Não se passe de nós a tua face. Se tu não fores, não iremos. Se tu ficares, ficaremos. Espírito Santo, nós queremos andar contigo. Dos que buscam sua face. Meu Deus. Os que habitarão no monte de Sião. Essa é a geração dos que buscam sua face. Receba o nosso coração, Senhor. Essa é a geração dos que buscam sua. Se tu busca, então diga: esta é a geração Que habitarão no monte de Sião. Essa é a geração dos que buscam tua face. Esta é a geração dos que habitarão no monte de Sião. Glorifique o nome do Senhor e diga: Mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puros. Que não Mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. E esta sim, Jesus, sim. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Escute, que nós não sejamos respeitados por causa da roupa que nós vestimos. Que nós não sejamos respeitados por causa da credencial no nosso bolso. Que você não seja admirado pelo sapato que tu usa ou pelo teu corte de cabelo. Que tu não seja admirado pela tua posição social. Mas que quando as pessoas olhem para ti, elas admirem, seja a integridade do teu coração, seja a pureza das tuas mãos, seja um olhar vivo que não negocia com o inferno. Deus está chamando uma geração que não negocia com o inferno. Que as pessoas te admirem pela tua alma não jurar com falsidade, não falar com falsidade. Que as pessoas te admirem por tu falar a verdade quando muitos pensavam que não ia falar. Que as pessoas te admirem pela integridade de Jesus que está no teu coração. Porque dons até os demônios têm, mas caráter só Jesus tem. Então Deus está nos levando a ser como Jesus. Quem está subindo a montanha, declare isso. Jesus, estamos subindo a montanha para encontrar a tua face. A chama não vai apagar. Estamos subindo a montanha para encontrar a tua face. A chama não vai apagar. Levantem aqueles que são resposta ao clamor. Quem subirá ao monte?
geração. Você consegue levantar as tuas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser essa geração. Esta é a geração dos que buscam tua face. Essa é a geração. Veja as mãos levantadas, Senhor. Nós estamos dizendo: eis-nos aqui. Então faça a obra. Mande os recursos, envia-nos às nações. Libera, Espírito Santo, libera. E essa é a geração. Escute o nosso clamor, Senhor. Escute o nosso clamor, Senhor. Os que habitarão no monte de Sião. Essa é a geração Os que buscam sua face. Esta é a geração os que habitarão no monte de Sião. a geração dos que buscam sua face. Essa é a geração dos que habitarão. Aleluia. Muitos falarão: quem são estes que parecem que estão cheios de bebida, de mosto? Quem são esses que parecem que são embriagados, homens esquisitos? E muitos testemunharão: esses são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Esses são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Pastor, quem pode tomar a ceia? Aquele que confessou o Senhor Jesus como único e fiel Salvador, que acredita na sua palavra e declarou guerra contra o pecado que está na sua alma. Pastor, mas eu sou pecador, então te arrepende agora. Mas se eu for pecador e continuar pecador, eu não posso tomar ceia. Querido, se tu continuar pecador, tu vai para o inferno. Mas Deus está querendo te dizer agora: declare guerra contra o pecado. Se arrependa agora. Não, mas eu vivo errado. Tá bom, então se arrependa agora. Mas e se eu não me arrepender, eu posso tomar? Não vai mudar nada, se tu tomar ou não, não muda nada. Agora, se tu se arrepender dos teus pecados e receber o pão e o vinho, é o sangue que purifica do pecado. Podem entregar a ceia, podem entregar o pão e o vinho, fiquem à vontade. As crianças podem receber também, porque se deles é o reino dos céus, nós não podemos negar eles fazerem parte do pão. Deixa Deus te pegar por dentro essa noite. Ambiente de glória formado na presença do Espírito. Nós te adoramos, Senhor. Que se expressa com mais força do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, que se expressa com mais força do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, que se expressa com mais força do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, O sangue de Abel é a expressão de um que se assassinato. expressa O sangue de Jesus é da graça imerecida para os assassinos. O sangue de Jesus, Obrigado por tu que nos se amar, Senhor. expressa com mais força do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, que se expressa com mais força do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, que se expressa com mais força do que o sangue O de Espírito Abel. Santo está conduzindo esse lugar. O sangue de Jesus, que
que se expressa com mais forçado que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, que se expressa com mais forçado que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, que se expressa com mais forçado que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, que se expressa com mais forçado que o sangue de Abel. Ele reina, Ele reina de eternidade a Todos foram eternidade. Todos foram servidos. Só falta o pastor. O cálice pode deixar esse aqui, só o pão, só o pão. Se alguém não foi, levanta a mão para chegar até vocês, tá? Eu estava aqui adorando agora, Gui. O Senhor me mostrou tu atrás do Nord Stage. O Senhor tá mandando o Nord Stage para ti. Teclado vermelho de muito valor e um som muito bom. E não é só isso, irmãos. Ah, Espírito Santo. Ele reina, Ele reina. Que nós estejamos preparados para amar as tuas ovelhas, Senhor. A eternidade, Ele reina. Que nós estejamos preparados para cuidar da tua igreja, Senhor. Reina, Ele reina. Envia-nos a nós, Espírito. De eternidade a eternidade, Ele reina. Nos prostramos diante da tua presença. Ele reina, reina. Que essa multidão que tu tens preparado para nós tocarmos, de eternidade, que nós venhamos tocar com temor e tremor. Ele reina, reina, Ele reina, reina, Ele reina, de eternidade. Eternidade, a eternidade, Ele reina, Ele reina, Ele reina, de eternidade a eternidade, Jesus reina, Ele reina, Ele reina, de eternidade a eternidade. A palavra diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu e disse: este é meu corpo que é partido por amor de vós. Partido na cruz, recebeu a punição que cabia a nós recebermos. E ele disse: se tu verdadeiramente receber o meu corpo, tu serás salvo na presença do Senhor. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo isso. Mas aquele que come do meu corpo é aquele que faz a minha vontade. Então, se você declara que você quer fazer a vontade de Deus, custe a tua vida, levante o pão e ore comigo. Senhor, eu consagro a ti este pão. Creio que verdadeiramente é o corpo de Cristo que foi partido por amor de nós, e recebemos esse sacrifício. Te agradecemos pela graça que chegou a nós, e declaramos que seremos teus e viveremos por ti, em nome de Jesus, amém. Pode comer do pão. Reina, reina, reina.
Um aspecto que o Senhor me lembra agora do sangue de Jesus é que ele expulsa os demônios. Quando ele corre na tua veia, demônio nenhum pode ficar se você receber isso com entendimento. E ele está aqui essa noite. É o sangue que cura as doenças, transforma os corações. Existem lugares de solidão que Deus vai te levar para que tu corrija aquilo que não foi corrigido. Existem doenças que Deus vai permitir você ter, para você entrar em lugares de busca que você não tinha entrado. Mas o sangue do Senhor, ele cura todas essas coisas, liberta de todo o mal. Então eu quero que tu feche os olhos comigo agora. Enquanto eu oro, pensa em alguma doença que está em ti ou que está em alguém. Pai, eu oro. Recebemos o sangue da nova aliança, que purifica-nos de todo mal. Arrependidos de todos os pecados, queremos receber este cálice. E cremos que o teu sangue nos cura de toda enfermidade, de toda maldade, de todos os distúrbios e perturbações. Tu dá a paz como o mundo não a dá. Nós recebemos o teu sangue, consagramos a ti este cálice e verdadeiramente recebemos o sangue de Jesus, que traz a verdadeira libertação dentro de nós. Em nome de Jesus. Pode beber do cálice. Glorifique o nome do Senhor, porque naquela cruz Ele nos libertou. E eternamente Ele se assentará no trono. Deus, receba o nosso coração, Jesus. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Tu reinará de eternidade. A eternidade, Ele reina. Ele reina. Ele reina. O sangue de Jesus que se expressa com mais força do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus que se expressa. O sangue de Jesus que se expressa com mais força do que o sangue de Abel. Reina de eternidade a eternidade, Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina de eternidade a eternidade. Jesus reina. Jesus, nós te adoramos. Ele reina. Ele reina de eternidade a eternidade. Receba o nosso coração, Senhor. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, enquanto pregava, virou a noite pregando o evangelho. Tinha um homem que caiu da janela e morreu, e ele ressuscitou e continuou ouvindo o evangelho. Eu consigo entender por quê, irmãos.
Porque onde a glória do Espírito Santo está, não dá vontade de sair. Quando o Senhor Jesus começa a tomar espaço, não precisa de manipulação humana. É na simplicidade de cada um que Ele se revela, na liberdade. Eu não sei você, mas o meu coração está cheio do Espírito Santo essa noite. Tem alguém enfermo? Vem aqui na frente que os pastores vão orar. A glória do Senhor. Vem cá, Wander, Júnior, as pastoras também. A Gil, o Gelson. Nós não podemos acabar esse culto assim. Eu creio que o Senhor vai curar essa noite. A glória aqui, podem tocar neles. As mulheres na Gil aqui, ó. Vai lá, Wander, no Gelson. Os ministros podem vir orar também. Pode colocar a mão na cabeça daqueles que estão aqui. Libere a palavra de cura. Não, nós queremos a glória do Senhor. São tempos de milagres. Vivemos tempos de milagres. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar. Tem mais gente aqui, ó. Libertar. Há Ore. poder no seu nome, Jesus. Os homens podem orar pelas pra mulheres curar, também, mas só coloque a mão na libertar. cabeça, nas costas. Há Mas pode orar. poder no seu nome, Jesus, pra curar. Ei, libertar. libera dos céus, Há Senhor, o poder teu no seu reino. nome, Jesus. Nós pra liberamos curar, uma palavra libertar. de cura, Há poder transferimos no seu a tua nome, glória. Jesus, Toque, pra Espírito curar, Santo. Toque, libertar. toque, Há poder toque, no seu Espírito nome, Santo. Jesus, Toque, pra toque, curar, toque. libertar. Mude o destino Há poder no seu que o nome, mundo Jesus, disse. pra Toque, curar. Espírito Santo. Toque, toque em nome de Há Jesus. poder no seu nome, Jesus, pra Ei! curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, Libera dos pra céus, Senhor. curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Aleluia. O Senhor está tocando no teu pulmão, Davi. O Senhor está tocando no pulmão da Anabelle também. Deus está dando fôlego de vida. Nós liberamos isso. O Senhor está tocando no pulmão da Havana também. Nós ouviremos vocês testemunharem que estão curados. O Eduardo também. A asma não vai permanecer. Ela está vencida agora em nome de Jesus. O Senhor está soprando um vento aqui. Seu nome, Em nome de Jesus. mortos, Oh Espírito Santo, que a tua vontade seja feita em nosso meio. em seu nome. Te adoramos, Jesus. Você pode declarar isso? E em seu nome, cegos veem. Presta atenção. O Senhor fala: os cegos verão, os coxos andarão, os surdos ouvirão, e os pobres, a esses é chegado o reino dos céus. Por que o Senhor falou isso? Porque Ele não quer dar pão para quem não tem pão. Ele quer te fazer tornar alguém grande nessa terra. Então eu queria chamar aqui na frente os empresários. Pode vir aqui na frente. Quem foi orado por doença está liberado. Mas empresários, vendedores, vem aqui na frente. Podem vir aqui na frente. Quero orar pela tua vida. Coordenadores, Os cegos veem.
Vem cá, David e Annabelle, fica aqui na frente. Vocês são empreendedores do reino do céu. Vem, empresários aqui, profissionais, autônomos, vem aqui na frente. O Senhor quer tocar na tua vida hoje. Que na presença do Senhor e deixa Ele encher teu coração. Eu sei que os ministros também são, mas orem pelos que estão aqui. Depois fiquem aqui na frente, orem primeiro, toque. Libere uma palavra de destravamento. Abra a mente, Espírito Santo. É o novo momento, Senhor. Abra a mente. Abra a mente daqueles que estão empreendendo, Senhor. É o novo momento na vida dos teus filhos. Há uma unção que está abrindo a mente para novas escolhas, para novas capacitações, para novas decisões. Abra a mente, Senhor. Abra a mente para o reino do Senhor. Toque em cada empresário, cada autônomo que está aqui nessa casa, Senhor. O reino do Senhor está se manifestando nos sinais, e nós ouviremos falar na vida de cada um. Está mudando, o cenário está mudando. Deus vai te levantar, Cris, o dinheiro vai correr atrás de ti. Libera, Espírito, libera, libera. Ei! Espírito Santo. Os cegos libera, libera, libera. Nós declaramos isso sobre cada empresário. Queremos que a tua glória está manifesta, Senhor. Aleluia. Deixa o Senhor tocar no teu coração, gerar convicção. Libera uma palavra de constância, resiliência. As portas se abrirão. Agilidade. O mundo corre, mas vocês correrão mais rápido. O mundo executa, mas vocês executarão mais rápido. A graça do Senhor está sobre vocês. Podem tomar seus lugares. Que Deus abençoe cada um. Nós já abençoamos toda a ceia que vai ser servida. As mãos de cada um que prepararam. Que a glória do Senhor resida na casa de cada um. Em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida. Fique à vontade. Não vá embora sem comer com os irmãos, conversar com os irmãos. Dê atenção aí para o pessoal que está mais distante, a Liege, o Júnior, os visitantes. O pessoal encosta neles aí para conversar um pouco. Para quem é que é da casa é mais fácil, a gente está todo dia junto. Mas tem algumas pessoas que não estão tão perto, né? Fica junto aí. Irmãos, agora fiquem à vontade. Os irmãos já estarão servindo a ceia. Podem servir a ceia, viu? O Lucas já está dando comando aqui, né? Pode servir as crianças. Vem para as suas mesas, porque estarão passando com coisas quentes. Por favor, abram espaços ali. Esperança.
Fale daquilo que Deus tem colocado no teu coração para os teus irmãos. Fala dos teus projetos. Deixa Deus te usar. Fale do famintos, do Jeú. Ô Lucas, vem aqui, por favor. Já vamos ir organizando. Crianças primeiro, as mães com as crianças primeiro. Tá. E aí, depois daí os pais também. Sim. Irmãos, nós vamos priorizar para vocês já irem se organizando. O Lucas vai estar ali atrás cuidando da fila. Mas primeiro a gente pede que os pais com os filhos sirvam os filhos e se sirvam. Por quê? Porque daí as crianças ficam mais tranquilas na cadeira, comendo, né? Depois todos podem ir se servindo, amém? Se a gente tiver algum idoso aqui, pode ir na frente. Acho que não temos, né, gente? Tinha uma barba branca aí, o Gelson já me olhou de lado já. Mas não é idoso não, tá com 50 ainda. Não, o Arnaldo agora é idoso, é? Agora é idoso. Misericórdia. Não será segredo.